Olá Brasil, Birajara da Rocha, da Associação Brasileira Bancada Militar de Praças. Os últimos acontecimentos têm mexido com os nervos dos brasileiros. Ontem ocorreu aquela morte estúpida, vou dizer assim, aquele extermínio do soldado na Bahia, algo ridículo para os dias de hoje. E eu não sei por onde anda a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, do Senado. Ultimamente parece que tirou férias, está de recesso. Comissão de Direitos Humanos de Salvador não existe mais. Não existe mais Comissão de Direitos Humanos. Ou é Comissão dos Direitos dos Manos. Aí está a diferença. Por isso que a ABBMP, a Associação Brasileira Bancada Militar de Praças, está registrando a sua Comissão de Direitos Humanos, norteada não no achismo, não é assim por acaso, está norteada na resolução 53/144 da Assembleia Geral da ONU de 1998, que prevê a criação de comissões por associações e grupos. Então, nós cumpriremos aí o que dispõe essa resolução da ONU. Mas, por enquanto não está registrada, legalizada, nós assistimos a Comissão de Direitos dos Manos dormir. Porque no Brasil, direitos humanos não é para trabalhador. Direitos humanos é para bandidos, para inocentar criminosos. Não deveria ser assim. Direitos humanos é algo impessoal, que visa proteger a dignidade da pessoa humana. O que nós vemos no Brasil aí é algo inconcebível para uma democracia. Vou ler aqui um pouquinho para você ver o que diz o artigo 1º da Constituição. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sobre a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República do Brasil. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, 5 fundamentos aí, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. E diz mais o parágrafo único: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, tudo que eu li aqui é totalmente contrário ao que nós estamos vendo na sociedade brasileira. Usurpação de direitos constitucionais. Nós estamos vendo aí procedimentos peculiares ao estado de sítio, nem o estado de defesa. Falar em estado de defesa, comentaram na semana passada que poderiam decretar em breve o estado de defesa, mas eu acho um pouco
pouco provável. Porque antes do estado de defesa, como a situação não é generalizada, ela é peculiar a alguns estados, eu penso que tem como realizar intervenção federal em alguns estados. Por exemplo, esse caso da Bahia, eu acho que cabe uma intervenção. Mas eu quero falar também que o artigo 5º da Constituição, que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Dos termos, eu frisei aqui, o inciso 3, que diz: ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. E também o 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então o que nós estamos vendo aí é os governos estaduais agindo por decreto, não por lei, por decreto. O que dá na cabeça deles, eles fazem. Isso é rasgar a Constituição. E cadê o guardião da Constituição? Cadê o STF? Está dormindo, né? Está dormindo porque mudou o governo. Muito bem. É lamentável que a Suprema Corte seja uma corte política. É lamentável. É lamentável. Tomara que mudem os requisitos para a nomeação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Deveria, no meu pensamento, ser por concurso. No mínimo, prova de títulos. No mínimo. Mas, por indicação política, é algo que não combina com a democracia. Então, falando agora de intervenção. O artigo 34 da Constituição prevê uma intervenção no Estado. Várias situações, mas eu acho que seria cabível no caso aqui, no que trata o inciso 7, que diz: assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: a forma republicana, sistema representativo e regime democrático. B, direitos da pessoa humana. Então, no inciso 7 do artigo 34, já cabe uma intervenção federal nesses estados onde os governadores estão usurpando direitos constitucionais de liberdade, por exemplo. Então, o Brasil precisa mudar, mas o presidente não pode tomar nenhuma medida sem o apoio popular, porque ele iria atirar no próprio pé, seria um tiro pela culatra. Então, eu digo para vocês que o povo tem que ir às ruas. Como dizia o saudoso Ulisses Guimarães, povo nas ruas é sinônimo de político preocupado. E vocês sabem de uma coisa? 513 deputados e 81 senadores que estão aí apáticos, omissos, começariam a sair de seus gabinetes e de suas mansões tão logo o povo fosse às ruas. Então, se você quer que o presidente tome uma posição, que as Forças Armadas tomem uma posição, vá para as ruas, proteste. Não aceite isso. Não aceite. Cadê as associações de militares? Cadê? Só serve para reclamar da Lei 13.954? Pelo amor de Deus, cadê as associações de militares, de policiais, de militares das Forças Armadas? Cadê? Sumiram. É lamentável, é lamentável. Então, quero falar também aqui do artigo 136 da Constituição, que fala do estado de defesa. Eu penso que o presidente poderia, sim, decretar estado de defesa. Até mesmo porque o Congresso levaria um tempo aí para se reunir, pelo menos uns 10 dias, a coisa ficaria certinha. E
muitas dessas confusões seriam sanadas. E por que não? Porque aqui diz, por exemplo, no parágrafo 1º, uma das coisas que o Estado de Defesa quebra é o sigilo da correspondência, sigilo da comunicação telegráfica e telefônica. Quem sabe se nisso aqui não se descobriria o assassino de Marielle, ou até mesmo os mandantes da tentativa de homicídio do presidente? Quem sabe, né? Mas eu acho que o estado de defesa ainda está um pouco longe de ocorrer. E estado de sítio, então, o que eu penso que está mais propenso a ocorrer é uma intervenção federal, principalmente se a polícia da Bahia, por exemplo, cruzar os braços e a população começar a cometer a desobediência civil, ir para as ruas, cercar o palácio do governador, pedir a renúncia dele, teria que entrar aí, com certeza, a intervenção federal, porque a polícia não iria fazer nada. E outra coisa, não tem perigo de black bloc, tá? Não tem perigo de black bloc. Seu Caetano Veloso não vai levantar a bunda daquele sofá para ir fazer baderna porque o governo mudou. Não é mais da tia Dilma. Então seu Caetano nem vai sair do cantinho dele. Então esquece black bloc. Se o povo for para as ruas, manifestações pacíficas. Não há interesse do governo de provocar baderna, confusão. Aquilo ali foi na manifestação de 2013. O povo tem direito, sim, a se manifestar e a exigir que essa sacanagem acabe. Porque esses governadores, eles pegaram bilhões, no caso desse da Bahia, ele já está no segundo mandato, está desde 2015 no poder. Não fez nada na saúde, agora quer prender o povo dentro de casa, impedir que o povo vá para a rua, usar a polícia, porque ele foi incompetente. Ele não teve a capacidade de gerenciar os recursos. Tomara que o Ministério Público Federal acorde e comece a dar um sacode nesses governadores aí todos. Agora uma coisa é certa, a culpa é nossa, eleitores. Nós não sabemos eleger nossos governantes, nós não sabemos. Temos que aprender. Então, primeira coisa, vamos estudar a Constituição, vamos fiscalizar os atos das autoridades, pratique a cidadania plena, seja um eleitor consciente. Desejo a você toda sorte de bênçãos, saúde, que Deus te livre desse Covid e que o Brasil tome um rumo e que a paz chegue ao nosso país. Um abraço, que Deus nos abençoe.